Começando mais um episódio do podcast Roberta Comunica, hoje eu recebo também uma comunicadora. Nós somos capricornianas e amamos trabalhar e terminar o dia com aquela sensação de ter sido produtivas. Ela, desde sempre super comunicativa, nunca negou a paixão pela TV e pelo microfone. É aquela amiga fiel aos seus amigos e que o digam as gurias do G8. Já foi colunista social, cobriu incêndio e lixão toda montada no salto, recebeu o prêmio nacional e largou tudo para morar no exterior. Voltou, reporteou o cenário político no Vale dos Sinos, casou e hoje é embaixadora da Smile Train Brasil, estudante de francês e escritora. Esqueci alguma coisa, amiga? Seja muito bem-vinda, Camila Rocha de Abreu. Oi, tudo bom? Vamos ver então o que mais. Fazendo pós em cinema, dá para botar também, mais essa. Maravilhosa, sempre multitask, multitalento, né, amiga? Multitarefa agora, então, né? Que eu sou assim, eu sou a minha escritora, eu sou também o meu correio, a minha assessora de comunicação, eu sou todas numa só. Que delícia! Quantos anos tu estás? Eu tô com 43. Olha aí, assim como eu também, começando novas atividades, desbravando novos desafios. Isso aqui é o bom da vida, né, guria? Isso aí, depois dos 40. Coisa bem boa. Bom, vamos começar então esse nosso bate-papo com as perguntinhas que eu preparei para esse nosso encontro tão especial. Eu quero saber o que foi mais forte para ti, o desejo de ser jornalista porque tu já tinhas um caso de amor com a escrita ou foi a vontade de estar em frente às câmeras, Camila? Olha, guria, na verdade, eu sempre escrevi, né, desde criança, mas eu resolvi fazer jornalismo para ser repórter de TV. Embora eu escrevesse muito bem, né, o meu sonho sempre foi televisão. É engraçado que a gente vai mudando, o sonho vai mudando, né? Então, assim, até vai achar engraçado, mas assim, eu fiz jornalismo, eu comecei com 17 anos, eu queria ser repórter de campo. Eu queria cobrir seleção brasileira. Pensa, tipo, hoje eu penso não tem nada a ver comigo. Tipo assim, eu era fã do Tino Marcos, eu assinava placar, na época a placar era gigantesca, nem cabia na caixinha do correio. As gurias da minha idade assinavam Capricho e eu assinava placar. Eu sou muito colorada, né, gosto de futebol muito até hoje, né, então, assim, o meu sonho da vida era ser repórter de TV, repórter de campo, cobrir seleção brasileira. Mas, claro, como eu escrevia, né, eu acabei fazendo jornalismo em função disso, né, escrevia bem, ia bem nas disciplinas de texto, mais até do que nas disciplinas de televisão, porque eu ainda era tímida naquela época, hoje eu não sou mais, mas naquela época eu ainda era, enfim. E daí foi indo, daí logo que eu me formei, eu fiz o Caras Novas, não passei, daí arrumei emprego em revista, de revista passei para jornal, e aquilo que tu faz, tu acaba fazendo mais, né, e acabei fazendo uma carreira bem sólida, assim, no impresso, né, hoje eu sou editora de 2 revistas, a revista da Expo Direto, que é uma grande feira de agronegócio aqui no estado, e sou editora da revista da Festa Nacional da Música também, que é um grande evento de música que tem aqui no estado, e acabei fazendo a minha caminhada no impresso. Acabei entrando em televisão por concurso apenas em 2014, né, eu me formei em 2001, acabei entrando em TV só 13 anos depois, que era o meu sonho, realmente, assim, nada me deixa mais feliz do que estar de microfone na mão, isso é verdade, assim, eu amo televisão, eu amo imagem, né, tanto que eu faço esse pós em cinema também, em função desse meu amor, assim, pelo audiovisual, mas eu vou te dizer, assim, que eu não fui frustrada de ficar tantos anos escrevendo, porque o jornalismo todo é muito apaixonante, o jornalismo todo tem tudo a ver comigo, né, conhecer pessoas, contar histórias, trabalhar em equipe, né, mas sem dúvida, assim, o amor da minha vida continua sendo a televisão. Que lindo. E eu já vi reportagens tuas sobre ti, na verdade, né, do outro lado da notícia, em que a gente te via cercada por diários. E o povo quer saber, eu, Roberta, e nossos ouvintes querem saber se tu ainda mantém o hábito de escrever diários. Conta pra gente se tu ainda tem eles guardados, desde quando que começou esse hábito e se tu ainda mantém essa rotina. Bom, eu escrevo diário desde 1992, então são 29 diários já, o ano que vem eu faço 30 anos de escrita de diário, tem que fazer uma festa, né? Tem que. E assim, para mim é estranho, porque o que eu escuto das pessoas? Ah, eu fiz na época da adolescência e depois não tive mais saco. Ah, eu botei fogo. Assim, para mim, o meu diário sou eu. Eu não sei viver sem, eu não sei deitar na minha cama e não escrever tudo que eu fiz no meu dia.
Eu não sei não ter minha vida documentada. Para mim é meio enlouquecedor alguém achar que sabe da minha vida mais do que eu, sabe? Tanto que às vezes tem dúvidas, né? As gurias, as minhas amigas do G8, elas são minhas amigas há 25 anos, elas foram na minha festa de 15 anos. Então, assim, às vezes a gente fica numa dúvida, eu vou lá, que ano foi aquilo? Ah, 93? 98? Não, ó, tu, na verdade, não sei, entendeu? Então, até como jornalista, para mim, é um arquivo da minha vida e da minha turma. Várias vezes a gente criou dúvidas por N coisas e eu fui lá e documentei, não, era assim, era assado. Ou então, tu tá certa, foi assim. Então, para mim, isso, eu achava que depois que eu casasse eu ia parar, né, de escrever. Porque, né, a pessoa dormindo do lado. E eu escrevo, a minha agenda, que é o meu diário, não é chaveado. Então, assim, tá tudo ali. Inclusive, os meus estresses com o marido tá ali, se ele quiser ler também, pode ler, tá ali, entendeu? Porque faz parte de mim. Quando as pessoas eu não tive mais saco. Para mim não é um saco, para mim sou eu. Eu não consigo imaginar parar de escrever. Tanto que vão fazer 30 anos ano que vem e não me imagino parando. Eu não consigo imaginar assim, onde é que eu estava e tal, e não sabendo onde eu estava. É uma coisa meio maluca, né? Sabe esse arquivo de jornal? Eu sou o meu veículo de comunicação e eu tenho meu arquivo. Todos eles estão guardados aqui no meu escritório, eu estou no meu escritório, aqui no meu apartamento. Todos estão guardados, desse ano vai para ali também. E tá tudo ali. E eles me ajudaram muito na construção do livro, com certeza. Tirei muita coisa dali. E eu ia mesmo te perguntar se tu tens eles guardados, então, tipo, vai a Camila se mudar, tem que ter todo um esquema para, onde é que vão ficar os meus diários? Jamais passou pela tua cabeça em te desfazer deles. Jamais, jamais. E eu me imagino velha e com os meus diários. Depois as pessoas que vejam o que vão fazer. Que escrevam mais livros, então. O problema é delas, né? O problema é delas, isso aí. E, guria, já está mais do que comprovado que a escrita é terapêutica, né? Eu imagino que para ti, para os teus processos, é muito gostoso, a gente elabora, né? Eu que sou como tu, jornalista, eu sempre gostei muito da escrita porque a gente para e pensa naquilo que a gente vai escrever. E o exercício da escrita como um diário, né, trazendo o que a gente vivenciou no dia, ele te ajuda, né, a refletir. Será que eu fiz aquilo ali, não foi legal? Vou refletir, vou pensar, vou mudar para a próxima vez, ou não gostei da atitude daquela pessoa. Enfim, isso, tu tem essa sensação que ele te ajuda também a passar limpo o teu dia, te dá uma paz, uma tranquilidade. Qual é a sensação que tu tem, né, quando tu escreves? Totalmente. Para mim, tanto que quando eu estou passando por algum perrengue, uma folha de agenda não chega, né? Então, por exemplo, assim, os 4 meses que eu morei na Austrália, eu tinha um caderno, porque acontecia tanta coisa, né? E eram tantos sentimentos diferentes, assim, era uma alegria de estar fora, mas também aquela saudade de casa, aquela incerteza, né? Então, assim, quando eu tenho algumas outras coisas acontecendo, eu tenho, então, a minha agenda, que é o meu diário, e eu tenho sempre vários cadernos à minha volta, eu tenho muitos cadernos de desabafo, assim, né? Em várias coisas que já me aconteceram, né, a questão da viagem, ou questão de saúde, né, então, questão de saúde de alguém próximo, que eu vou escrevendo. Para mim, escrever tem um peso, na verdade, para me dar uma leveza muito grande. Eu não consigo não escrever, sabe, eu preciso escrever. É uma coisa, tanto que, por isso, quando as pessoas falam assim, eu não tive paciência, para mim não é paciência, para mim sou eu. É natural, é orgânico, é assim que eu funciono, sabe? Acho que cada um tem a sua maneira, né? E eu funciono muito dessa forma, assim, né? Lendo e escrevendo. E o teu momento de colocar, então, no diário aquilo que tu vivenciou é à noite. Esse é o momento que tu transcreve as tuas experiências. Normalmente, sim. Antes de dormir, eu escrevo. Claro, né? Que nem até quando eu contei isso no curso de formação de escritores, a Cíntia Moscovitch, que é uma escritora, que é uma figura, né? É bem doida ela. Dela assim, como assim? Chega em casa às 5 da manhã, bêbada, vai escrever diário, tá louca? Não sei o quê. Eu disse, já aconteceu de eu chegar em casa às 5 da manhã, já aconteceu de eu chegar em casa bêbada, então não vou escrever às 5 da manhã bêbada, vou escrever no outro dia. Mas nunca passa, assim, mais de um dia. Né? E quando eu vou escrever, tipo, um dia muito corrido, enfim, quando eu vou dizer, mas o que eu fiz? Eu fui em tal lugar e depois, encontrei a fulana, aconteceu isso. E para mim é muito importante, assim, ver o sentimento do dia, sabe? E eu vejo, assim, até revisitando os meus diários agora em função do livro, coisas que eu tinha registradas de uma forma que, na verdade, não eram bem assim, né? Porque a gente edita também, né?
Tem coisas que eu relendo, eram bem piores do que eu me lembrava, sabe? Eu fico pensando assim, gente, olha só, sabe? Pessoas também eram um pouco piores do que eu me lembrava, enfim, abafa. Então, isso tudo para mim é importante, saber o quão bem ou quão mal aquela pessoa, aquele momento, ou aquele emprego, ou aquela situação me fez naquele momento. Hoje eu sou outra pessoa, mas naquele momento aquilo fazia sentido. Então, aquilo lá também sou eu. Não sou mais eu, mas já foi. Né? Então, para mim, isso é muito, muito, muito importante. Assim. Para mim, faz totalmente parte da minha vida. Não tem como parar agora. Que legal. Sabe que eu estou até com um livro aqui que está na minha lista de leituras, que é O Caminho do Artista, que foi uma indicação de leitura. E nesse livro, a autora, se não me engano, é a Julia Cameron, ela fala da importância de a gente escrever, ela acho que menciona 3 páginas matinais, que são, né, escritas também para tu organizar as tuas ideias, para tu colocar no papel aquilo que está pintando para ti naquele momento. E o quanto isso é terapêutico, é transformador. Então, para ver como realmente mantenha, amiga, este teu hábito, porque eu tenho certeza que faz parte aí do teu detox, da tua forma de te equilibrar, de trazer essa paz de espírito aí que a gente tanto precisa. Não, totalmente, totalmente. Assim, nem consigo me imaginar não escrevendo. Para mim, não existe. Sem escrever não existe mesmo. E olha só, eu e tu, a gente não está mais trabalhando em redação, nós fomos colegas, né, de Grupo Sinos, Jornal NH, a gente viveu muito tempo dentro de uma redação, fizemos grandes amizades, tivemos, né, episódios lindos para recordar, né, e o jornalismo diário que nos exige tanto, né, tanta dedicação. Me conta uma saudade e um alívio de quando a gente lembra desse tempo. Eu tenho saudade de contar histórias todos os dias. Tenho saudade de ter equipe também, né? Porque hoje eu tenho um trabalho muito solo, assim, né? E eu acho que o alívio é final de semana, feriado, né? Poder organizar a vida, a rotina, porque é complicado, né? Até acaba, a gente vê, né? Muitos jornalistas são casados com jornalistas até em função disso, porque é difícil de compreender. Como assim? Eu me lembro muito, assim, de falar assim, esse domingo eu trabalho. As pessoas dizem assim, domingo tu trabalha? Tipo, como assim? Eu me lembro também, tem um episódio que é engraçado, do G8, que no casamento da Bia, a irmã da Fábio, tu conhece a Fábio bem? No casamento da Bia, eu trabalhava no Factory na época. Eu era assessora de comunicação do Factory e tal, e eu pedi para chegar um pouco mais tarde, porque eu ia no casamento dela. Daí eu me lembro que eu peguei e disse assim, ai, gurias, já é quase 1 hora, eu tenho que trabalhar. E retoquei o batom na mesa. Tinha um senhor da mesa do lado que olhou com uma cara assim, meu Deus, né? Imagina, eu no salto. Que trabalho que essa louca faz, gente. O que ele pensou que eu não fazia da vida, né? E a Mona assim, olha ali a cara do tio, achando que tu vai, né? Pra onde? Eu digo, tem um cliente agora. Eu digo, ai, meu Deus, não, a pessoa assessora de casa noturna. Então, são coisas que, né, acontecem quando tu é jornalista, né? Tu tem um emprego, tu trabalha no sábado de noite, depois da 1 da manhã, e é um emprego digno, né? Final de semana. Isso. Mas esse episódio foi bem engraçado. Sensacional. Guria, e ao longo da carreira a gente vai traçando metas, desejando chegar no topo, nos colocando desafios, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes veículos, assim como tu também teves. Eu acho que eu cheguei além das minhas expectativas. Eu hoje paro e penso assim, não, eu fui legal, fui bem, consegui buscar e atingir aquilo que eu desejei. Tu também te considera realizada enquanto jornalista? Olha, Roberta, sim e não. O sim, porque toda a minha carreira, toda a minha trajetória leva onde eu estou hoje, que hoje eu estou num lugar muito especial, escrevendo, né, contando a minha história, tendo muitas pessoas que estão interessadas em saber essa história, então isso me coloca num lugar que eu não imaginava. Mas aquele sonho de estar todos os dias de microfone na mão, eu ainda não realizei, né? O meu sonho de TVE foi uma vaga emergencial, né? Foram apenas 6 meses. Né? Eu acho que eu não teria saído nunca, talvez por uma outra vaga também de microfone na mão, porque realmente é o que eu mais amo fazer. Então, essa coisa da TV, eu ainda gostaria de fazer mais coisas em televisão.
Mas no jornalismo impresso e na escrita, acho que eu estou, com certeza, mais do que eu imaginava, editando 2 revistas enormes, sendo coordenadora de equipe, né? Mas na TV ainda não estou realizada, não, ainda quero muito mais. Ficou esse gostinho de quero mais, especialmente quando o assunto é TV. Ah, com certeza. Com certeza. Que legal. Eu me lembro, assim, dessas nossas peripécias dentro da profissão, assim, houve um momento em que, tanto tu quanto eu, a gente foi buscar outras oportunidades, né, fora do grupo onde a gente começou, onde a gente se conheceu, né, nós começamos em outros veículos, mas eu me lembro que tinha um trabalho especial, assim, que te motivava muito, que era um trabalho novo de um grande grupo de comunicação. E assim como tu, eu também vivenciei, acho que algumas frustrações, no sentido de a gente ir lá, dar tudo da gente e chegar e ver que, puxa vida, não era bem isso que eu queria. Eu acho que tu vai te lembrar de uma vaga de um site, de um portalzão que estava começando, e aí eu me lembro que isso até te adoeceu, porque era uma exigência tão maluca, assim, a gente encontra, às vezes, também colegas de trabalho que têm uma obsessão meio para além do saudável, né? E a gente se submete, mas até certo ponto, tu também vivenciou isso, né? Eu tive 2 experiências ruins, assim, que eu posso dizer, né? E era engraçado, porque as duas, para quem olhava de fora, eram 2 oportunidades de sonho, né? Uma, no grupo de comunicação, que tu já falou, eu acabei ficando bem pouco tempo, que eu acabei indo para uma empresa, para assessoria de comunicação, foi minha primeira experiência de assessoria, fiquei 4 anos, numa empresa de telefonia, que foi maravilhoso, assim, tudo que eu sei de assessoria de comunicação eu aprendi com eles, né, e foi aquela decepção, assim, nossa, eu entrei nesse grupo para ficar 20 anos e vou ficar 6 meses, né, e depois que eu saí, né, da Vivo, né, que eu fui para uma empresa que não era de comunicação, nem de telefonia, enfim, que era uma empresa muito engessada, né, que é uma empresa que é um orgulho para os gaúchos, assim, e, nossa, aquele emprego foi o pior emprego da minha vida, assim, eu sofri muito, porque quando eu falava para as pessoas que eu trabalhava lá, todo mundo dizia assim, nossa, que legal, e eu pensava, não é horrível, e foi a pior experiência da minha vida, assim, de chegar em casa e começar a chorar, e eu pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo? E até eu estava conversando sobre isso esses dias, assim, eu acabei ficando, eu acho, também uns 4 ou 5 meses, só porque as pessoas diziam que era legal, porque não era. Mas está todo mundo dizendo que é legal, tem que ser. Porque, na verdade, a minha vontade foi embora, tipo, na segunda semana. Eu não teria aguentado esses 4 ou 5 meses. Eu fiquei lá bem pouco tempo, mas foi muito além do que eu merecia ter ficado, sabe? E muito em função das pessoas, mas olha só, barra uma baita empresa, nanana. E as pessoas têm uma ilusão, assim, né, de que, nossa, como paga bem, tipo, eu ganhava menos do que eu ganhava na Vivo. As pessoas achavam que eu ganhava super bem, né, e tal. E era aquela coisa assim, tipo, eu trabalhava das 7h30 às 5, horário de peão. Daí, tipo, só podia usar calça jeans na sexta-feira. Eu tava sempre, tinha que estar sempre arrumada, sempre de salto, tipo, tudo que não tinha nada a ver comigo. Nossa, foi um esforço gigante, assim. Eu me lembro que uma vez eles me chamaram no RH e eu pensei, graças a Deus, vou me demitir. Daí me chamaram no RH dizendo que viam que eu não estava feliz, que não sei o quê, mas que contratar uma pessoa era uma coisa muito complicada, que queriam, tipo, que eu melhorasse, que eu me encaixasse, nananana. Eu cheguei na minha mesa e eu passei mal, da decepção de não ter sido demitida. Então eu digo assim, não, gente, só um pouquinho, isso não tá certo. Como é que a pessoa sai do RH sem ter sido demitida e ao invés de ficar feliz, fica triste? Daí eu digo, não, realmente não dá. Daí eu pedi para sair. Não, e tu vê pelo que tu traz, né? Tu tinhas que te adequar à empresa, né? Em nenhum momento, assim, queremos te ouvir, saber o que tu tá sentindo, como que a gente pode te ajudar, né? Não, porque eles são o máximo. E eles têm isso. Então, assim, eles se acham o máximo. E era engraçado, porque aquela coisa assim, eu sempre digo assim, só pode ser assessor de comunicação quem foi repórter. Quem não foi repórter não sabe que o repórter tem um chefe enchendo o saco dele, que ele tem um deadline, que ele tem que ir embora. Não sabe nada. Então, a assessoria dessa empresa, a maioria não foi repórter. Elas saíram da faculdade para trabalhar em empresa. É outro perfil. Então, o que acontecia? Eu estava lá na assessoria de comunicação, por exemplo, me ligava a Roberta, que era super minha amiga lá do Grupo Sinos, e perguntava assim, olha só, Camila, tu sabe se amanhã vai sair o balanço, nananá? Nós com o balanço fechado, a gente ia divulgar no dia seguinte, e eu não podia dizer para a Roberta que ia ser no outro dia, porque a Roberta ia furar o fulano, que eles não tinham uma relação tão interessante. Então, assim, eu ouvia coisas do tipo, tu tem que doutrinar os jornalistas.
sabe? Então, assim, atrapalhava a minha relação de verdade, que eu sempre tive, e eu sempre digo assim, tu só pode ser assessor de uma empresa que tu identifica e que tu confia, porque senão é muito desgastante. Então, para mim, dizer para a Roberta que eu não tinha informação, sendo que eu tinha, me fazia um mal gigante, porque eu não estava acostumada com isso, né? Na Vivo não era assim. Então, eu acabava atrapalhando coisas boas que eu tinha, relações que eu tinha, em nome daquela empresa que, na verdade, não tinha nada a ver comigo, não me merecia, tinha outra mentalidade, enfim, não era para mim. Né? Elas trabalham lá até hoje. Já encontrei elas em evento, e elas trabalham lá até hoje. E eu digo, meu Deus do céu, né? Essas chatas continuam aí, mas enfim, deixa elas. Tu vê como a gente precisa, né, acho que em algum momento da vida passar por isso, né, e quebrar certos mitos, assim, né, de grandes idealizações que a gente cria e que outras pessoas alimentam, porque quando a gente chega lá, a gente olha, tá, mas espera só um pouquinho, né, dentro de grupo de comunicação, por exemplo, tá, as coisas se repetem, é a mesma coisa, não mudou, talvez ainda pior, porque daí tem todo esse status. Então, que bom que a gente amadurece, a gente passa por isso e olha para trás e vê, nossa, podia ter durado bem menos tempo, como tu disse, né? É verdade. Aguentei até demais. Não lá, com certeza. Mas é aquela coisa, né? Tipo, eles têm isso, né? Então, assim, todo mundo diz que a gente é o máximo. Quem é tu para vir aqui dizer que a gente não é, né? Então, realmente, não era para mim. Ponto. Né? Vai ser para alguém. Exatamente, tem os que vão entrar e curtir, como tu disse, né? O que não teve experiência em redação, não tem a noção desse senso de urgência, muitas vezes, que a gente tem, e todo... A complexidade da classe, né? Tu diz, Nossa! eu preciso, tu vai fazer de tudo, né? Tipo, olha só, eu preciso pro fulano, assim, assim, assim. Não, eles não têm essa noção. Assim, nós somos o máximo, vocês vão ter que nos aguardar. Senta e espera. Ponto. Amei. E, amiga, um assunto que eu me recordo que a gente pouco falava, mas que hoje tu conta com muita tranquilidade, com muita abertura, né? E, inclusive, isso se tornou uma missão de vida linda. Tu nasceste com a fissura lábio-palatina e hoje tu és embaixadora da Smile Train Brasil. Conta como foi fazer da tua história uma bandeira para divulgar a causa e como pintou esse trabalho para a Smile Train. Bom, o que acontece, né? Eu escrevo desde os 14 anos, né? Todos os dias. E eu escrevo desde a infância, né? Eu me lembro de escrever cartão para as minhas tias, para minha mãe. E meu cartão passava por todo o Natal, né? Todo mundo lia, chorava. Então, ainda muito nova, eu sabia que eu tinha um dom, né? Que eu conseguia emocionar as pessoas quando eu escrevia. Isso foi ganhando força, e eu comecei a escrever diário, né? Como eu já disse, em 92, com 14 anos, também questão da adolescência. E sempre que eu falo isso, eu escrevo diário há quase 30 anos, as pessoas dizem, tu tens que escrever um livro. E eu comecei a pensar, será que eu tenho que escrever um livro? E quando eu fui fazer o curso de formação de escritores, né, a convite da Lola, né, tu até teve no programa da Lola esses dias, né, no Mulher de Fase, da Lola Carvalho, a Mãe Sem Limite, e a gente foi fazer o curso de formação de escritores, a Lola já bem mais amadurecida nessa questão do livro dela, ela já tinha um blog, né, e eu comecei a pensar, escrevi um livro, mas o que eu escrevi um livro sobre o quê e tal. E daí, enfim, aconteceu um encontro inusitado na minha vida, né? E eu acabei conhecendo uma pessoa que questionou a minha cicatriz da minha boca, né? E eu falei, eu nasci com fissura labial, é um tipo de fissura palatina, é uma malformação congênita e tal. Né? Hoje eu tenho dados, né? Que é 1 a cada 650 nascidos no Brasil, né? Que são 540 por dia no mundo, né? Muita gente. E não se fala sobre o assunto, né? E quando, nesse episódio, eu me aproximei dessa pessoa que tinha muitas dúvidas, me fez muitas perguntas e tal, me caiu uma ficha, eu digo assim, bom, isso é algo que tem nos meus diários que possa ser de interesse, que pode ajudar as pessoas, contar essa história. Como é que essa jornalista, na época eu estava na TV, né, como é que essa jornalista de TV foi parar na TV, sendo que ela nasceu tão diferente, que ela teve que fazer 5 cirurgias, que enquanto os coleguinhas dela estavam na praia, ela estava se recuperando de mais uma cirurgia, e na adolescência eles estavam na festa, e ela estava se recuperando de mais uma cirurgia, né, e cirurgia não é assim, fez ontem, amanhã tá, não, né, fica roxo, fica com pontos bastante tempo, né, eu tive bastante problema de respiração também, fiz cirurgias bem dolorosas, assim, para ser quem eu sou hoje, ter a cara que eu tenho hoje, enfim. Então, ali meio que deu esse start. E daí eu comecei a pensar, tá, ok, eu vou escrever sobre fissura lábio-palatina. Eu não conheço nenhum fissurado. Daí eu nunca conheci na minha vida nenhum fissurado. Eu tive um vizinho,
Eu tive um vizinho na praia, que devia ter uns 6, 7 anos mais que eu, o Alexandre, e tinha uma menina na minha época de festa lá na praia, que frequentava os mesmos lugares que eu. A gente se olhava, porque a gente se reconhece, quem é fissurado se reconhece, mas a gente nunca conversou. E eu até brincava com a Lola, digo assim, Lola, o teu livro, tu é mãe, todo mundo ou é mãe ou tem mãe, né? Tem mãe, todo mundo tem. Quem é que vai ler meu livro? Eu dizia para ela. E ela, a gente rindo. E daí eu resolvi fazer um Instagram, @fissurada-pela-vida, que eu já tinha a ideia de fazer o meu livro com esse título. Até o pessoal brinca que as pessoas escolhem o título do livro sempre depois, né? E o meu título nasceu muito antes do meu livro, né? E daí eu fiz o @fissurada-pela-vida e comecei a pesquisar sobre a causa. Números, né? Questão de inclusão, bonecas fissuradas, entidades, e comecei a fazer um trabalho de informação para me aproximar desse público, para ter pelo menos meia dúzia de pessoas para eu divulgar o meu livro quando estivesse pronto. Hoje que meu livro está pronto, eu vejo que o meu livro não é só para fissurado, né? Meu livro é uma história de vida, né? Fala sobre sonho, fala sobre força, fala sobre relacionamento, fala sobre amizade, fala sobre N outras coisas. Mas como o gancho era esse, eu digo, eu preciso me aproximar desse povo. E comecei a fazer essas publicações no Fissurada pela Vida. Eu estava com poucos seguidores, eu acho que eu não tinha nem 1.000 seguidores ainda. Eu fui convidada para a campanha nacional de conscientização da fissura, por um grupo de fissurados que estavam se organizando, eles eram de várias áreas, né? Tem advogado, tem assistente social, tem cantora, tem bailarina, todos fissurados. Então, de repente, caíram 15 amigos fissurados no meu colo. Eu digo, opa, achei minha turma. E a gente fez uma campanha de conscientização nacional, a nossa campanha bombou, toda a América do Sul, foi replicada, Paraguai, Argentina, Uruguai, Venezuela, e daqui a pouco a Smile Train nos viu. E daí a Smile Train foi convidando alguns, aos poucos, para serem embaixadores. Daí o primeiro foi o Thiago César, que ele é advogado, ele é de Bauru. Bauru tem o centro, né, que é um centro de referência, assim, da América Latina, de tratamento de anomalias cranofaciais, que a gente está dentro desse guarda-chuva da saúde aí. Depois eu acho que foi a Bia, que é bailarina lá em São Paulo também, os dois de São Paulo, e eu fui a terceira convidada para ser embaixadora. Como jornalista, né, para eles ter uma representatividade muito grande, né, e quando eu virei embaixadora da Smile Train, nossa, eu bombei muito, assim, eu fiz muita live, eu fiz até live contigo, né, eu saí na capa do VS, que é o principal jornal aqui da região, né, saí no NH, saí um monte de site, saí, e ali as coisas começaram a acontecer, né, os seguidores começaram a aumentar, eu já estava escrevendo o livro começou também a deslanchar, foi tudo meio junto, assim, e hoje a Smile Train patrocina o meu livro, né, que foi uma ajuda gigantesca, porque em 2020 eu trabalho com eventos, eu faço a Festa da Música, que é um evento, eu faço o Expo Direto, que é um evento, e eu sou repórter freela do Canal Rural para eventos, né, abertura da colheita do arroz, freio de ouro. Quando acabaram os eventos, na pandemia, eu digo, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Né, eu vou ficar sem trabalhar. E daí eu digo assim, bom, então agora vai ser o tempo de eu me organizar e escrever meu livro. Né? E foi, eu fiz o meu livro em 9 meses, ele começou em março e terminou em dezembro, é realmente um filho, assim, eu sou muito organizada, eu apresentava um capítulo por semana, né, a Letícia Verchoves, que a escritora foi minha curadora, assim, ela me ajudou bastante no início, principalmente, que eu estava com várias coisas escritas bem bagunçadas, ela me ajudou nas questões ficcionais também, para organizar a linha do tempo e tal, e em 9 meses o livro estava pronto, março desse ano eu consegui o patrocínio da Smile Train, agosto o livro ficou pronto, e meu livro vai ser lançado dia 6 de novembro, e eu já vendi mais da metade dos meus livros. Eu tenho livros em 16 estados brasileiros e 3 países, lugares que eu não fui, meu livro já está. E está sendo lindo, assim, está sendo, nossa, muito mais. Isso sim está muito mais do que a minha expectativa, com certeza. Que demais, guria, que orgulho dessa amiga jornalista, escritora, publicada, né? Porque temos muitos escritores que ficam com aquela vontade de publicar e não conseguem. E tu conseguiste aí em 9 meses, num período gestacional, aí dar luz a um super livro que, como tu disseste, ele interessa, no fim das contas, para todos nós, porque é uma história de vida. É, publicada e patrocinada. Chiquérrima. E patrocinada, exato. Chiquérrima. É muito legal. Assim. Eu tô tendo tanto retorno lindo, Roberta, tanto, assim, ó, de mães que compraram, pedindo fotografar para a filha que tem 5 meses e fez a primeira cirurgia. Então, elas me mandam a foto do bebê com tala na boquinha, com o livro em cima, sabe? Nossa, eu já chorei tanto, sabe? Eu sou muito chorona, né? Já chorei tanto. Assim como eu recebi de um lutador lá de Minas Gerais, todo fortão, de malha, o meu livro. Sabe? O meu livro, tu sabe, a capa dele é todo meigo, né? Uma bonequinha e tal, ele todo fortão com o meu livro.
essa semana passada aconteceu uma coisa inédita, eu autografei para o Conrado, que ainda não nasceu, ele está na barriga da mãe dele, eles recém descobriram que ele vai nascer com fissura palatina, e o autógrafo é para ele, então eu sei que daqui 10 anos vai ter gente lendo meu livro ainda, até lá eu já vou ter publicado outros, né, se Deus quiser, mas eu vejo, assim, que é um trabalho realmente que precisava, sabe? Eu estava com uns 1.000 e poucos seguidores, eu comecei a ver que eu tinha seguidor de tudo que era lugar do mundo, e daí eu botei um dia assim, onde é que você está? Você gostaria que eu começasse a fazer postagens também em inglês? Botei em inglês, né? Eu tinha seguidor na Austrália, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Irã. Tipo, eu mandei a minha conversa com a menina do Irã para a Smile Train disse, Camila, a gente nunca chegou no Irã, e tu chegou no Irã. Por quê? Porque esse mercado é carente, as pessoas não falam sobre isso. Como que nasce 540 no mundo por dia, as pessoas não sabem que a gente existe? Como que a gente não está nos livros? Como que a gente não está no cinema? Como que a gente não está na televisão? Agora tá. Então, sabe? Então, quando eu vi a dimensão disso, porque eu cresci, eu passei minha vida toda, até agora, pouco, achando que eu era única. Né? Porque não tem ninguém da minha convivência. Tinha um lá e outro aqui. Quando caíram 15 amigos no meu colo, tocando suas vidas, né? Vivendo, trabalhando, casando, eu digo, gente, não somos muitos. Quando eu fui buscar dados, eu fiquei apavorada. Como que ninguém nunca nos enxergou? E aquela coisa assim, ó, se não agora, quando? E se não eu, quem? Tem que ser eu que faça isso, né? E tô fazendo e tá dando certo. Então tá muito legal. Nossa, eu converso assim muito. Tipo, semana passada aconteceu uma coisa também emocionante, assim, eu fui levar o livro para as gurias do G8, para elas levarem na sessão de autógrafos e tal, e tinha uma mulher nos acompanhando, né, a gente parou o restaurante, a gente ia para lá e para cá tirando foto, e ela acompanhando, daqui a pouco ela chamou uma amiga, a Patrícia, e disse, traz esse livro aqui que eu quero olhar. Ai, adorei esse título, nossa, sobre fissura, que legal, boba. Daqui a pouco a Patrícia disse, Camila, vem cá, conversa com a autora. Ela disse, foi tu que escreveu? Eu disse, foi. E ela disse, nossa, que lindo, eu vou querer ler teu livro, eu vou na tua sessão de autógrafo. No que eu olhei, a pessoa que estava com ela, que eu acho que era o marido dela, enfim, era fissurado, ele tinha fissura bilateral aqui. E eu olhei para ele assim, tu tem que ler meu livro dele. É verdade, tirei uma foto com ele, né, até tô pedindo autorização deles para postar. Então a gente está por aí, a gente está trabalhando, a gente está em restaurante, e como é que não nos viram? Então agora eu estou fazendo essa força, ó, vamos lá, vocês têm que nos ver, a gente existe, a gente está aí. Que demais. E tu achas, Camila, que daqui a pouco não eram vistos, né? Essa galera que tu agora está enxergando, talvez poderia estar escondida, assim, é um estigma, é difícil para muita gente né, se mostrar por aí e levar, né, adiante essa situação, essa questão? Com certeza, com certeza. Tipo, imagina, eu não tenho nenhuma foto minha antes da minha primeira cirurgia. Minha mãe não quis registro. Então, assim, imagina, naquela época minha mãe não sabia nem se eu era menina, né? Imagina, não é que nem hoje, que as mães sabem antes, podem se preparar, buscar informação. A minha ideia, divulgando a fissura, não é que uma mãe que descobre fica desesperada e chore até o filho nascer. Não, é que converse comigo, converse com outras pessoas. Olha só, tem vida, né? Após. É difícil? É um tratamento longo? Eu fui respirar pelo nariz com 19 anos. Eu só respirava pela boca. Então, assim, é dolorido, mas a gente consegue. Né? Claro, eu sei que eu tenho um lugar de privilégio. Eu fiz todas as minhas cirurgias na hora certa, né, com profissionais capacitados, eu tinha condições, né, de me recuperar e tal. Também é esse o trabalho da Smile Train, né, que pessoas que não têm condições financeiras possam fazer as suas cirurgias na hora certa e possam ter uma equipe multidisciplinar. Porque um fissurado, ele precisa de cirurgião, sim, mas ele precisa de ortodontista, ele precisa de fono, e ele muitas vezes precisa de terapia. Ele precisa de psicólogo, para ver o seu lugar, porque não é fácil ser diferente. E hoje em dia, com redes sociais, que todo mundo é aquela coisa, todo mundo é lindo, todo mundo é magro, todo mundo é... Mais ainda, né? Eu sou ainda de uma geração anterior, e já foi difícil, eu acredito que hoje seja ainda mais difícil. Então, assim, a gente não quer que as mães escondam os bebês em casa. A gente quer que a mãe vá no mercado com o bebê com o lábio ainda aberto e que uma pessoa possa olhar o bebê e olhar para a mãe e dizer assim, ele tem fissura? Quando é que ele vai operar? E não olhe o bebê, fique chocado, o que eu digo para essa mãe, meu Deus, esse neném, o que é isso, o que aconteceu? Não, esse é o meu sonho, que as pessoas possam ver um bebê com um lábio aberto e reconheça, não pega, vai tratar e vai ficar bem. Ponto, sabe? Assim, meu Deus, o que é isso? Que horror. Não é um monstro, é um bebê que tem um problema e vai ser solucionado. Então, tudo é informação, né? Porque o que as pessoas têm? Aquela coisa assim, o que a gente desconhece, a gente rejeita. Né?
A gente ainda tem aquela coisa de todo mundo, né, pasteurizadinho, todo mundo igualzinho. Não, é diferente, assim como tantas outras coisas que tem, né, né, nem sei o que citar agora. Então, assim, é mais alguma coisa que existe, e as pessoas acabam falando das outras e não falam sobre isso. E eu digo assim, então eu vou falar, que eu tenho propriedade para falar, e eu vou falar. E realmente, o meu sonho é esse, que as pessoas possam ver um fissurado e saibam que ele é um fissurado. Não pergunte assim, ai, tu caiu? Não, não caí, que era uma coisa que eu sempre respondia, né? Ai, o que tu aprontou que tu tem essa cicatriz? Ai, eu não aprontei nada, nasci com fissura e cirurgia. Né? Tipo, muito pequena já, tipo, dando ar superior, assim, não sei o que. Né? Então, que as pessoas realmente possam ver um fissurado e possam reconhecer um fissurado e não precisem se assustar com isso, né? Possam reconhecer e acolher e entender, enfim. Eu te ouço assim e fico pensando, a gente hoje está falando muito em vulnerabilidade, né? Viva a Brené Brown aí que nos trouxe esse olhar diferente, né, para a gente se deixar frágil, enfim, se expor, né? E o quanto isso também é um exercício, né, de vulnerabilidade, né, de revelar muitas vezes coisas que a gente não fazia muita questão de falar sobre. E o quanto isso te transformou, né, guria? É verdade. Até quando eu comecei a escrever o livro, minha mãe dizia assim, ai, não te expõe. Eu digo assim, então, nem comecei a escrever, se não é para me expor. Claro, tem muitas histórias verdadeiras no meu livro, tem muitas histórias ficcionais também, até para ganchos narrativos, né? Até agora mesmo uma prima me perguntou, guria, eu não acredito que tá comigo. Não, isso não aconteceu. Ah, tá, sabe? Ou pelo menos aconteceu bem assim, né? Porque as pessoas, como sabem que é baseado numa história real, podem pensar que precisa de glitters. Não é, né? Não é mesmo. Enfim, tem coisas fora de hora. Então dá um spoilerzinho do que é a tua história, do que é o livro Fissurada pela Vida. Eu fiz um textinho, eu vou ler. Eu fiz um textinho que eu acho que ele diz bem, assim, o que é o livro, e ele ficou bem bonitinho. Deixa eu achar aqui. Sabe aquela frase, sem saber que era impossível, ela foi lá e fez? Fala muito sobre o projeto Fissurada pela Vida. Camila Rocha, jornalista há 20 anos, escritora desde 2018, sempre gostou de ler, mas nunca encontrou na literatura uma protagonista fissurada e empoderada. O que ela fez? Resolveu criar essa personagem. Com um pouco de autobiografia e um tanto de criatividade e humor, apresenta ao mundo Carol Martins, uma guria forte, sonhadora, que nasceu com fissura labial e que decidiu que esse pequeno detalhe não ia interferir na sua jornada de maneira negativa. E, pelo contrário, ia dar para ela toda a força necessária para partir em busca de todos os seus sonhos. Quer conhecer essa história? Tenho certeza que vai se divertir. E o meu livro é muito bem-humorado. Meu livro não é um livro pesado. Quem acha assim que é um drama, ai, coitada, fez 5 cirurgias. Não. Então não leia, porque esse não é o meu livro. Eu não sou assim, né? Isso não tem nada a ver comigo, né? Então, até teve uma crítica já sobre o meu livro, né? Uma resenha sobre ele, e a escritora a Silvia, muito generosa, fez, e ela disse assim, na verdade, a Carol Martins nada mais é que uma mulher, ponto. Ela tem essas questões da fissura, assim como a Roberta vai ter outras questões, como a fulana vai ter outra, ponto. Toda a vida é difícil, né? Ninguém é mártir, ninguém é heroína, né? Nossa, que superação. Eu tive a minha superação, sim, tu teve a tua. E a fulana teve a dela, e a ciclana dela. Toda a vida é difícil. Né? Eu até brinco, eu já falei isso em outras entrevistas, né? Que como diz a filósofa Marília Mendonça, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. E é verdade. De viver é difícil. Ser criança é difícil, ser adulto é difícil, ser adolescente é dificílimo. E ponto. Né? Envelhecer é difícil, perder as pessoas é difícil, a vida é difícil. E a gente está sempre tentando fazer do limão uma limonada, quando não dá, a gente faz uma caipirinha, e a gente vai indo, né? Não adianta, essa é a vida. E eu acho que a mensagem do livro é bem essa, assim, né? Os pais que estão lendo, tipo, olha só, não, teu filho vai sofrer, vai, por quê? Porque todo mundo sofre. Não adianta, meus pais durante muito tempo ficaram tentando me deixar numa bolha, né? Tipo assim, tentar me isolar, para não... Então, todo esse isolamento, esse sufocamento de casa, aquele amor também, acabou me dando uma força gigante para eu ir para a Austrália, do outro lado do mundo, né? Coisa que ninguém da minha família fez. Então, não adianta essa coisa de tentar evitar o sofrimento. Acho que hoje tem muito isso, né? Evitar... Não, o sofrimento amadurece, o sofrimento faz a gente ser quem a gente é e faz a gente ser forte para lutar pela gente e pelos outros, né? Isso é o que eu acho que mais importa.
Que maravilhoso. E para a gente, então, ter acesso ao livro e ter o teu autógrafo nele, conta para a gente onde a gente pode te encontrar agora que temos Feira do Livro para acontecer. Nossa, eu estou muito ansiosa, porque depois de quase 2 anos sem nenhum evento presencial, né? Hoje eu até fui no centro de Porto Alegre, uma questão burocrática, e a feira está sendo montada. E eu fiquei emocionada, né? Pensar que esse ano eu vou estar lá sentada autografando. Eu vou na Feira do Livro desde criança, né? Eu ia com a minha irmã, depois eu ia, né, para a fila do Luciano Veríssimo, da Marta Medeiros, da Cláudia Paz, meu Deus, da Letícia Verchovski também, né? Que hoje é minha amiga, né? E hoje eu vou estar lá sentada autografando, então para mim tem nossa, um valor assim gigantesco. Eu realmente me emocionei de ver a feira sendo montada. Também porque é um sinal de que a pandemia está passando e principalmente porque eu vou autografar, né? Então a minha sessão de autógrafos é no dia 6 de novembro, um sábado à tarde, às 16 horas, lá no pavilhão de autógrafos da Feira do Livro de Porto Alegre. Vou guardar o pessoal lá. E quem quiser saber mais sobre o livro, vai lá no Instagram, @fissuradapelavida. Eu tô lá, eu respondo todo mundo, eu mesma vendo os livros, eu mesma mando pelo correio, eu tô aí nesse trabalho todo. A gente vai chegando ao final desse nosso bate-papo tão gostoso com a Camila, maravilhosa, e eu quero trazer um quadro, 2 quadros, na verdade, 2 momentos, para a gente falar um pouco sobre um dos propósitos do nosso do podcast Roberta Comunica, que é falar sobre sermos mulheres e abrir espaço para mulheres inspiradoras, mulheres fortes, potentes, como a Camila. Eu quero saber, Camila, né, dentro deste quadro, das dores e as delícias de ser mulher, eu quero saber uma dor tua e uma delícia de sermos mulheres. Olha, eu acho que a questão da dor de ser mulher é aquela questão do julgamento, né? E que eu acho que a mulher é muito mais julgada, né, do que o homem, por exemplo, né? Tipo, se ela casa, ela é julgada, se ela não casa, ela é julgada, se ela tem filho, ela é julgada, se ela não tem filho, ela é julgada, né? E eu até brinco, né? Tipo, se uma mulher tá com um cara que tem mais dinheiro, ela é interesseira. Se ela tá com um cara que tem menos dinheiro, o cara é interesseiro. Oi, por quê? Né? E eu sempre brinco que todo mundo é interesseiro, todo mundo tá nas relações por interesse. O que mudam são os interesses. Nem todo mundo está atrás de dinheiro, né? As pessoas estão atrás de outras coisas. Se a tua amizade não fosse interessante para mim, eu não seria mais tua amiga. Eu já arrisquei tantas pessoas da minha vida. Então, essa questão que eu acho, assim, que as mulheres são mais julgadas de uma maneira mais feroz e mais, assim, ruim, né, do que os homens. E eu acho que, das delícias de ser mulher, eu acho que a gente é multitarefa, né, eu acho que a gente se adapta às coisas, né, e hoje, que eu sou casada, eu me dou conta, assim, tem coisas que eu vou explicar e meu marido não vai entender porque ele é diferente de mim. Ele vê de outra forma, né? Ele é organicamente diferente. Então, assim, ó, vamos aproveitar as coisas boas. E não é porque a gente é diferente, as mulheres são diferentes. Por que tem coisas, por mais que tu tenha um amigo que tu confia, tem coisas que tu vai falar para tua amiga, porque ela vai te entender. Porque nós somos diferentes, não adianta. E eu vejo, assim, que eu tive um privilégio, eu acho, de ter tido um pai feminista e de ter uma mãe feminista, né? Meu pai faleceu com 80 anos. E por que meu pai era feminista? Porque a mãe dele era feminista. Então, isso foi um privilégio. Lá na minha casa nunca teve diferença. O meu irmão homem não teve privilégios. Todo mundo aprendeu a dirigir na mesma época, todo mundo fez a faculdade que quis, todo mundo ganhou carro no mesmo ano, sabe? Até a minha irmã, que está na frente dos negócios agora, né? Então, isso é uma coisa que, para mim, foi muito bom. Tipo, o meu pai cozinhava, meu pai lavava louça. Por quê? Porque ele tinha bronquite asmática, todo mundo tinha que trabalhar. Ele não podia ir para a lida com os irmãos, na época, trabalhar fora, e ele ficava na cozinha. E ele não ficava assim, as irmãs cuidando dele. Não, ele estava na cozinha, ele ia trabalhar. Então, assim, meu pai batia gemada como ninguém, cozinhava, lavava. Tem fotos, eu criança, agarrada na perna do meu pai, lavando louça. Então, o Rafael, meu marido, lava louça, cuida da casa, as pessoas, nossa, que maravilha. Por que eu procurei um Rafael? Porque eu tive um Circe um dia. Para mim é natural dividir. Para mim é natural um homem que cozinha e que lava louça. Eu não acho, porque eu vi isso sempre na minha casa. Então, isso foi um privilégio, porque eu vejo assim, a minha avó, na verdade, foi que iniciou isso tudo, né? Ela era muito visionária.
de assim, tu vai ficar em casa? Então tu vai pra cozinha nos ajudar. Eu tenho entrega de doce pra fazer, tuas irmãs estão fazendo doce, o que tu vai fazer? Vai fazer doce. Ponto. Na casa da minha mãe já era diferente. As 5 irmãs, trabalhavam para os 6 irmãos, homens. Era outra ideia. Meu avô materno já era totalmente machista, que é uma coisa que revoltou a minha mãe, e a minha mãe é totalmente feminista. Eu tenho tias machistas, e a minha mãe é totalmente. E meu pai sempre nos valorizou muito, tanto a minha mãe era sempre a mais bonita, ela sempre a mais inteligente. Era, assim, minha mãe vai a Porto Alegre de carro até hoje, ela vai para Santa Catarina de carro até hoje. Minhas tias nenhuma dirige. Minha mãe bateu o Fusca do meu pai quando eles eram noivos, e mesmo assim ele ensinou ela a dirigir, e ela dirige até hoje. Então isso também me ajudou a ter esse olhar, porque ele é assim por causa da minha avó. A minha avó era uma pessoa aberta para o novo. Quando meus tios reclamavam, né, das filhas, esses namoros, minha avó, imagina, ela tinha mais de 80, ela dizia assim, fulano, hoje em dia os namoros são modernos. O casal casa se conhecendo, fulano, que coisa mais boa. Pensa. Minha avó de 80 xingando o filho de 60. Então, Adorei. Minha avó é um exemplo, né, da minha vida, assim, porque ela fez o meu pai ser como ele era, né? Os irmãos do meu pai não são como ele, né? Assim como os irmãos da minha mãe também não. Então, acho que isso foi um privilégio, né? De ter esse lugar, de ter essa voz e dele ser assim. E também, em função dele ser assim, eu também arrumei um marido assim, né? Que não acha um absurdo, nada. Até vou dizer assim, né? O Rafael faz muito mais as coisas de casa do que eu, porque eu tô sempre muito mais envolvida com as coisas da rua, principalmente agora, né? Cuida da Lupita também, da nossa cachorrinha. Estamos juntas, amigas. Acho que a gente encontrou parceiros que entenderam o recado, definitivamente. Totalmente. Não nascemos para lavar a louça, né? Como eu vou esfregar minha mão? Olha aqui, ó, cor-de-rosa. Ó, no podcast eu não vou esfregar minha mão, mas a minha mão tá sempre cor-de-rosa. Espetáculo. Um sonho realizado, amiga. Ai, nossa, já posso dizer que são tantos, mas eu acho assim que vai ser dia 6, né, essa realização, mas eu acho que tá na TV foi um sonho realizado, foi muito significativo para mim, assim, porque eu não estava sozinha, eu estava levando toda a comunidade, que agora eu vejo que precisa de representatividade, né, era uma fissurada na TV, quero voltar para a TV, e agora com a repercussão que está tendo o meu livro antes do lançamento, é muito mais do que eu imaginava, muito, muito, muito mais do que eu imaginava. Sem dúvida, é um sonho realizado. E um sonho a ser realizado? Olha, hoje eu consigo só sonhar na minha carreira de escritora, né? O que eu estou investindo agora. Então, o meu sonho, assim, hoje é traduzir o Fissurada pela Vida para espanhol e inglês. Perfeito. Que demais, amiga. Eu amei te ouvir. A gente já tinha feito lives no Instagram, agora é hora de tu estar aqui nesse podcast que está nascendo e já com um pé direitaço, assim, começando com um papo tão necessário para tu veres, né, como a gente às vezes pensa que está falando para poucas pessoas, né? Poxa, o que seria, né? Pessoas que têm a mesma condição que tu, mas olha quantas pessoas tu já atingiu, né? E que lindo esse movimento que tu estás fazendo, como tu disseste, para dar voz a essas pessoas e para fazer com que a fissura lábio-palatina, para que ela não seja algo desconhecido, algo estranho, algo que faça uma criança, né, ou mesmo um adulto, como tu mesmo disseste, que tem muitos adultos ainda que não conseguiram passar pelas cirurgias, que possam ser identificados e direcionados para o tratamento correto. Agora, com esse trabalho que eu estou fazendo, eu vejo, assim, que muito mais do que a gravidade da fissura lábio-palatina é o trabalho que foi feito. Por exemplo, o meu caso não era do mais grave, né? Eu tenho o céu da boca, muitos não têm o céu da boca. Mas lá no meu grupo, vários nasceram sem o céu da boca, fizeram 15 cirurgias, e hoje tem uma dicção perfeita, assim como eu. E aqueles que têm uma fissura menos grave, que acabou fazendo a primeira cirurgia aos 5 anos, ou aos 15 anos, tem a voz fanhosa. Então, não é tanta gravidade da fissura, ela pode ser reabilitada, mas é questão do tratamento feito na hora certa, com a equipe certa, com acompanhamento multidisciplinar, e daí o resultado, com certeza, vem. É isso que a gente quer. Muito bem. Muito grata pela tua participação aqui no podcast Roberta Comunica. É um orgulho imenso fazer parte da tua história e te ver cheia de planos e projetos lindos. O podcast Roberta Comunica vai ficando por aqui. E para quem gostou desse podcast e deseja apoiar esta jornalista, mande e-mail para robertacomuniqueconteúdo@gmail.com. A gente se encontra na próxima quinta-feira. Até mais!